estamos a falar tanto de ódio, de ódio, de discriminação, de manipulação, de desinformação, de consequências perigosas. Vamos falar um pouco de amor. Vamos falar da escola. Vamos falar um pouco de amor. Bom, Teresa, eu quando estava a conversar consigo para preparar um pouco também este programa, estava a pensar aquilo que a move como diretora de turma, para levar a sua direção de turma ao Parlamento dos Jovens, onde se vai falar exatamente sobre estas questões. E, ao pensar nisso, lembrei-me de uma compilação das cartas pedagógicas e outros escritos de Paulo Freire. Vejam lá o que eu me fui lembrar. Das cartas pedagógicas e outros escritos de Paulo Freire, e lembrei-me em particular do texto de apresentação desta compilação, que foi escrita pela mulher de Paulo Freire, pela companheira de Paulo Freire, que se chama Ana Maria Araújo Freire, e ela explica que intitulou a este conjunto de textos Pedagogia da Indignação, mas que poderia ter chamado também Pedagogia do Amor. Eu achei curioso, pedagogia da indignação e pedagogia do amor. Ela disse que seria igual. Porquê? Ela explica que ambas as palavras, indignação e amor, traduzem o compromisso de Paulo Freire com a verdade. A questão da verdade e do compromisso com a verdade está por detrás desta ligação que ela faz com a indignação e com o amor. Verdade, ela diz verdade entendido como ética humanista e também como uma praxis. Que se opõe a todas as formas de ignorância. Nós estamos a falar aqui de ignorância e da manipulação de ignorância e, no caso do projeto que a Silvia referiu, a manipulação da ignorância com efeitos de discriminação e de exclusão dos diabos, que são as minorias. Não é? Teresa, acha que uma pedagogia da indignação e do amor poderiam também explicar o seu compromisso e da sua escola, na medida em que há outros professores que estão por trás, o seu compromisso com a verdade, ou a sua motivação, o que é que vos levou, qual foi a vossa motivação para levar uma turma do ensino básico, meninos do 8º ano, a participar neste Parlamento dos Jovens? Porque é que é tão importante fazer viver às turmas e a estes meninos uma experiência sobre a verdade e a não verdade? Obrigada pelo convite. Eu se calhar começava com dois ou três apontamentos de comentários de alunos que ultimamente têm feito. Por exemplo, ainda esta semana, a propósito de trabalhar, pedi que eles, 12º ano, que trabalhassem sobre um tema, uma notícia que eles tivessem ouvido e que quisessem apresentar à turma. Tiveram um pouquinho de tempo para fazer e um grupo de alunos quis aliar o Dia Mundial da Mulher à situação da Ucrânia e às mulheres que neste momento ou ficam ou partem. Ou ficam para combater ou partem com os seus filhos. E uma das alunas chamou-me: "Oh professora, aqui assim afinal, esta notícia sobre o início, ou porque é que há o Dia Mundial da Mulher, esta notícia não é verdadeira." Então não é verdadeira porquê? Porque esta história que se conta, não, afinal, não é verdadeira. Então não é porquê? Porque eu descobri neste site que, afinal, isso é mentira. Eu perguntei: como é que sabes que isso é mentira? Porque este site parece-me fidedigno, parece-me certo. Pronto. Outros alunos andavam à procura de outra informação e confrontavam nos seus telemóveis sites diferentes à procura da informação. Portanto, para que um jornal, por exemplo, confirmasse o que o outro jornal dizia. Isto no secundário. No básico, a propósito também aquilo que há bocadinho a Silvia disse e o João também, destas diabolizações, e a Helena também, não é? A propósito de toda a história, todos estes mitos que surgiram, porque o Covid, houve um aluno que me disse assim, eu até escrevi: "Oh professora, mas como é que as pessoas acreditam nisso?" A propósito de quem é que lançou o Covid, como é que ele veio. E de facto, estas duas histórias penso que mostram qual é a função verdadeira da escola. E a função verdadeira da escola é ajudar os alunos a pensar, na minha ótica, a socializar entre eles, evidentemente, mas sobretudo a pensar. E a pensar e a descobrirem o que é verdade e o que não é verdade. E como é que a verdade se descobre e como é que a não-verdade ou a pós-verdade ou tudo o que depois os senhores que fazem esses estudos dizem, como é que ela surge e qual é o objetivo.
E, de facto, os alunos estão interessados em perceber isso. Este ano, relativamente ao Parlamento dos Jovens, por acaso, ou se calhar não é por acaso, porque há sempre este tipo de assunto também acaba por ser um pouco mundialmente ou globalmente, não sei, bastante abordado ultimamente. O Parlamento dos Jovens é sobre a desinformação e o combate às fake news. Então todas as escolas que querem apresentam turmas, grupos para irem ao Parlamento dos Jovens e depois os alunos que são selecionados em cada distrito irão ao Parlamento mesmo, à Assembleia da República. É interessante, saiu ontem ou anteontem, saíram as medidas que todas as escolas lançaram. Aqui no nosso distrito nós temos, e não me quero enganar, portanto vou aqui dizer, temos 37 escolas do ensino básico que apresentam medidas para o Parlamento dos Jovens e temos 26 escolas do ensino secundário. Portanto, são aqui uma média de 300 alunos, mais ou menos, que para preparar esta fase se analisou, argumentou, percebeu um pouco o que é isso de fake news e desinformação. E uma imensa adesão. Muito grande adesão. Não fui ver aos outros distritos. Claro. Isto é só no distrito de Aveiro. Sim. Não sei se posso dizer mais uma coisa. Sim, diga, Teresa. Eu hoje o que é que eu pedi? Pronto, como vinha para aqui, pedi ajuda aos meus alunos, a outra turma de 12º ano, e imprimi as medidas que estas escolas do nosso distrito propõem, e pedi-lhes ajuda e disse, olha, eu tenho aqui estas folhas, por favor ajudem-me, que eu hoje vou participar num programa e gostava muito de saber que tipo de medidas é que as escolas vão propor. Agora a voz dos alunos. Agora é a voz dos alunos. A voz dos alunos, sim, Teresa. A voz dos como alunos, mediadora, exatamente. Portanto, eu tive hoje 20 e poucos alunos a analisar as medidas que os colegas tinham apresentado, a analisar e evidentemente não fizeram uma análise profunda, mas foi mais um levantamento de tipo de medidas que se propõem. E é muito interessante, portanto, destas medidas eles não conseguiram ver tantas, porque, pronto, serão aqui umas 180 medidas que estão apresentadas, muitas repetidas, não é? Mas, por exemplo, vimos que para a escola, e é lógico, os alunos propõem, há 30, podem ser repetidas, mas, portanto, 30 medidas, digamos, que são para abordar, sim, campanhas nas escolas, palestras, a disciplina de TIC, por exemplo, que tenha, sobretudo, a análise também dessas de situações de desinformação. Consideram alguns alunos que deve ser desde a pré até ao secundário, fazer trabalho à volta disso. Outras, campanhas, palestras, criar apps para se desenvolver o espírito crítico. Que é que eles propõem mais? Penalizações a nível nacional, verificação da veracidade, depois também sensibilização, por exemplo, de terceira idade, é interessante, há algumas sugestões nesse âmbito. Pronto, se calhar... E fala-se pouco realmente da terceira idade. Falaremos nisso talvez à frente, porque talvez se articule muito a questão da desinformação com a digitalização e com as redes sociais, e portanto a terceira idade aparece aqui menos. Muito interessante isso, mas nós já lá iremos. Se me permitem, eu iria então agora focar sobre as fake news em si. Okay. Ou seja, estamos a falar de quê? Como é que isto se cria? Como é que se criam estas aparências, estas pós-verdades? Como é que isso se criam? Porque a verdade é que elas andam por aí, não é? Elas andam por aí. Elas andam por todo o lado, não é? Elas andam por todo o lado, espalham-se à velocidade de cada clique e contaminam muitos e tantos. O seu elevado índice de transmissibilidade decorrem muito, eu penso que podemos dizer, da sua arte de bem parecer. Não é? A arte de bem parecer. Eu estava a pensar nisto e acho que as fake news encarnam ao expoente o que se recomenda para a mulher de César. A mulher de César não importa ser. A mulher de César o importante é parecer.
Teresa, este aqui, continuando consigo, não se deixe enganar, é a injunção do livro do João. Na sua experiência como professora e como diretora de turma que contacta anualmente com dezenas de jovens, até que ponto é que crê que eles se deixam enganar? Há pouco estava o testemunho de um jovem que dizia isto está errado, não, isto está certo, vou ver. Até que ponto é que eles se deixam enganar e que enganos é que são esses? O que é que acha quais serão os tópicos, os temas, ou as mensagens, ou os canais que eles mais consomem e que mais lhes acenam com verdades ilusórias e de que maneira? Até que ponto é que eles acham que não se deixam enganar? Para nos deixarmos enganar ou para sermos enganados, temos que saber analisar, não é? Temos que ter sentido crítico. E penso que esse é um dos papéis da escola, não é? O fazer pensar e o despertar nos alunos o sentido crítico e fazê-los analisar, comparar. Por exemplo, durante algum tempo, quando surgiu a Wikipédia, muitos alunos apresentavam como webgrafia a Wikipédia. Infelizmente, até políticos, de vez em quando, e pessoas com outras responsabilidades, citam a Wikipédia. Agora, os meus alunos, eu digo-lhes, vocês não podem usar, até digo que estão proibidos de usar a Wikipédia, e eles perguntam porquê, e agora, pronto, já passados alguns anos, a maior parte dos alunos já percebe a razão. Mas, de facto, este site, o TikToks ou outro tipo de redes sociais, os alunos consomem bastante e tudo o que vêem, eles e se calhar nós, adultos também, nós acreditamos. Nós partimos do princípio que ninguém está com o objetivo de nos enganar. E, portanto, a nossa... alguma incredibilidade nisso? Alguma ingenuidade, alguma... Quer dizer, eu não sei, eu pessoalmente sou bastante ingênua e acredito que uma pessoa que me conta uma história não me quer enganar. Mas, de facto, depois quando vou analisar, e é isso que eu penso que com os alunos é importante fazer, é fazê-los pensar. Será que isso é verdade? Estavam a falar, por exemplo, agora do aumento exponencial da gasolina e do petróleo e tudo. E eles, mas isto, há razões para, ou é possível nós argumentarmos a favor disto, ou vai haver isto, ou vai haver aquilo, e eu tento que eles contra-argumentem, e portanto essa contra-argumentação também ajuda a que a pessoa não se deixe enganar, ou pelo menos perceba um pouco se é possível encontrar outra forma de pensar. Perdi-me um bocadinho, se calhar. Não temos aqui nenhum fio condutor, é como as cerejas, as coisas relacionam-se umas com as outras. Relacionam-se umas com as outras. Por exemplo, eu penso que desde sempre nós nos preocupamos com as fontes, não é? E isso é um dos aspectos importantes. Há filmes, há livros, há às vezes talvez uma outra publicidade que nós podemos abordar com os alunos nas escolas para que eles percebam também a importância de reconhecer a verdade, perceber um pouco o que é que... Eu ando um pouco à volta desta ideia do espírito crítico, não é? Sim. Se calhar passava agora... Sim, não, vou passar ao João, porque o espírito crítico é um dos aspectos da concept, não é? Sim, um dos nossos objetivos. Aliás, um dos objetivos deste livro, não se deixe enganar, muito claramente é referido, que é desmontar e desocultar, através de exemplos concretos, e há imensos exemplos, os múltiplos artifícios desta arte de bem enganar. Que é importante, como a Teresa dizia, Sim. que é muito importante que os alunos a identifiquem, não é? De que se servem, nestas análises de tantos exemplos que Sim. estão no vosso livro, nos vossos livros, poderia sistematizar de que é que se servem os agentes das fake news para criarem estes mundos fictícios e ficcionais em que todos nós, desde logo as crianças, nos deixamos escorregar. E depois tão inadvertidamente partilhamos nas redes sociais. A questão da inadvertência que a Teresa referiu, eu penso que é importante, porque depois esta partilha é inadvertida. Claro. Depois cria-se... Sobre isso, se calhar, Sim. posso só dar aqui uma informaçãozinha. Pronto, quando me preparei para ver isto, para participar aqui, vi
que 80% dos europeus considera que as notícias falsas são um problema e que nós partilhamos, a maior parte das pessoas, 6 em cada 10 notícias partilhadas não são lidas por quem as partilha. Portanto, eu vejo uma notícia, vejo o título, vejo a imagem, acho que isto é interessante, vou partilhar, mas de facto eu não li, não tive a preocupação de perceber se aquilo é verdade ou não, é enganoso ou não. Exatamente, são rastilhos de inadvertência.